Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 9 de abril de 2026. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, Diego Schinello. Seguida a apresentação, Thaís Kisuki. Agora mudou o canal do esporte. É o quê? Sua luva do Muay Thai é essa? É, minha luva nova chegou hoje, olha que Que lindo. isso, hein? É verde menta, luva de menininha. Menina, Caramba. também da sua cabeça esse negócio. Não é? Meu Deus. Ai, não dá pra ver. Amei. Olha só. Vocês já ouviram a voz dela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Tudo bem, mas eu não tomei Guaraná em pó, né? O Vitor com certeza tomou antes da gravação. Não, hoje eu tô só na água, Ana. E fechando nosso quinteto de hoje, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Tô cansado. Ah, isso aí É uma estamos resposta todos. boa, né? Mas não, no clima de esporte, acabei de chegar de uma corrida de 10 km. 10 quilômetros? Pera aí, agora... É a orla aqui tem 5 km mais ou menos, eu faço ida e volta, dá 10 km. Rapaz, olha isso, Ana Raíssa. Ele não só corre, como corre 10 quilômetros. Sem cair. Caralho. Ele não mas falou é que vai difícil. sem cair. Cara, o dia que a gente for em Vitória, a gente tem que presenciar isso. A gente senta num quiosque na orla, pede ali uma bebida e fica esperando ele ir e voltar. Só pra gente confirmar Ainda isso. bem que você falou pra gente assistir, porque eu achei que você ia dizer pra gente correr junto, eu já ia me Não, sair. claro que não. Vamos fazer o Cacete Planeta. Olha o Rodriguinho! Olha o Rodriguinho! Tem dois amigos meus aqui que eles começaram a caminhar no calçadão agora, né? Eles têm a mesma idade que eu. E é muito engraçado ver sempre a cara deles quando eles me vêm passando, assim, uma cara de o mundo está às avessas. É a impressão que eu tenho quando eu exatamente. escuto esse disparate também. Bom, então depois desse disparate da referência de Cacete Planeta, vamos para o nosso primeiro bloco. Com o fechamento da janela partidária e as devidas renúncias de prefeitos e governadores a seus cargos para concorrer no próximo pleito, o cenário eleitoral vai se desenhando melhor. Tivemos uma série de migrações para partidos como o PSB, que parece ser o novo PSD de tanta gente diferente metida debaixo ou embaixo do mesmo teto. Enquanto isso, o PT pretende adotar a estratégia ousada de lançar menos candidatos a governo de estado, a fim de tentar abocanhar mais palanques e, para isso, está disposto a levar a eleição federal com comportamento de várzea, já famoso em eleições municipais Brasil afora, e, consequentemente, apoiar figuras, no mínimo, complicadas aí nos pleitos estaduais. Dentre as aquisições de gosto questionável do PT estão, né, a ganhadora do prêmio Motosserra de Ouro, a Cátia Abreu, companheira Cátia, agora, segundo publicação do próprio perfil do PT. Enquanto Kassab usa todo o seu poder para tentar vender o garoto propaganda da UDR nos anos 80, Ronaldo Caiado, como um símbolo do extremo centro, novas figuras icônicas adentram a corrida eleitoral, como o abençoado Cabo Daciolo e o, entre aspas, escritor Augusto Cury, pelo Avante, prometendo aí debates icônicos durante a campanha. E aí agora eu quero saber de Diego Schinello, que fez essa introdução aí do nosso primeiro tema, se ele já checou aí no site do TRE para ver se ele não está afiliado ao PSB também, porque vai saber, né? Esse tipo de vergonha eu não dou aos meus pais, né, de estar afiliado ao PSB, pelo amor de Deus. Um abraço para todos os companheiros aí da CTB no movimento sindical. Mas, cara... Rapidinho, Diego, PSB também não está aqui, mas de Soraya Tronic agora também. Soraya Tronic. Que já assumiu a presidência do diretório lá em Mato Grosso do Sul. É, meu amigo. Mas, cara, eu tô achando engraçado essa estratégia, porque a gente entende qual é a intenção, né? Ah, eu não vou lançar um candidato ao governo do estado para não ter ali uma concorrência, ter que dividir palanque, etc., em alguns estados-chave. Mas ler essa notícia é curioso, né? Assim, eu quero ter mais palanques nos estados e para isso lançarei menos candidatos. É uma parada difícil, né, de entender. Mas é isso, nós tivemos, né, com aí o fechamento da janela partidária, o glorioso governador do meu estado, Wilson Lima, que renunciou de carta escrita de próprio punho às 23h59 do seu último dia. Ele tinha prometido que não ia renunciar, que ia terminar o mandato, porque já foi reeleito, e não achava que ia conseguir, mas pelo visto o medo de perder a prerrogativa de foro foi maior. Curioso o cara renunciar literalmente no último minuto.
em uma carta escrita de próprio punho. Aí agora o glorioso Roberto Cidade, que já mandava no Estado, de certa forma, que é o presidente da Assembleia, assumiu. E estamos vendo aí, né, figuras icônicas. Eu quero ver entre Daciolo e Augusto Cury quem mais vai ajudar aí a população brasileira durante essa campanha. Inclusive eu estava abrindo aqui para ver a plataforma, né? Abri aqui ver a plataforma do Augusto Cury e aparentemente os principais planos dele aqui são cultivar sonhos, perdoar, não desistir de si mesmo, ter inteligência emocional e usar, entre aspas, a mesa redonda do eu para filtrar pensamentos negativos. E eu acho que isso tem muito a contribuir com o Brasil. Eu não sabia que a gente precisava tanto assim de cultivar a mesa redonda do eu, né, para filtrar pensamentos negativos. Acho que assim, resolveria boa parte dos nossos problemas. Eu não sei vocês, mas eu já tô Augusto Curizado aí nesse começo de campanha. Eu acho que agora vai. Só ainda mais saindo pelo Avante, né? Que é um partido aí que, né, convida a ir à frente. Mas quando ele fala do eu, ele tá falando de si mesmo, do Rodrigo ou de cada um de nós? Não, é pior, é um eu com o E maiúsculo e sempre entre aspas. Mas o Reni trouxe uma pergunta muito pertinente. O vice dele vai ser o Laí Ribeiro? Eita! Mas eu só queria comentar a que ponto chegamos que ter companheira Kátia nas trincheiras dentro do Partido dos Trabalhadores virou uma grande conquista. Né? Inclusive aqui na Paraíba é um dos estados também onde o PT não vai ter candidato, talvez saia como vice de quem? Do candidato de quem? Do PP, olha só. Mas o pior é que, dada a situação da Paraíba, infelizmente, esse é o melhor dos cenários possíveis de fato. Então aqui estarei estampando o número do PP esse ano, no meu peito, pelo visto. PP, partido de Bolsonaro por mais de 30 anos. Partido de Arthur Lira. Eita, nós. E que desgraça, né? Porque tem uns 2 episódios que a gente falou disso aqui. Falou, gente, tape o nariz que o PT vai fazer essas alianças Brasil afora. Mas é sempre horrível, né? A gente diz, olha, vai acontecer. Aí quando acontece a gente fala, não. Mas não vamos esperar chapa, sei lá, sangue puro aí da esquerda, que não vai uma chapa PT-PT, uma chapa PSOL. É a piada do português Brasil, com a casca de banana na calçada, cara. Lá vamos nós cair de novo. E daqui 4 anos a gente vai estar votando em quem, Diego, para presidente? No petista, Guilherme Boulos. Achei que você ia falar no petista Guilherme Alckmin, ou Geraldo Alckmin, Guilherme Alckmin. Não, pois eu ia citar o PSDBista Haddad. Eu já ia dizer, né? Érica Hilton. Que o mercado financeiro já começou a alisar aí, né? Já começou, olha, quem sabe a gente gosta mesmo de um árabe de 1 metro e tanto. Cara, e é isso, assim, a gente tá muito por um fio, a gente falou disso antes, assim, a gente não tá na fase do governo Dilma I, que a gente achou que podia encher o PT de críticas e a gente ergueu a igrejinha da autocrítica da esquerda, tá na hora da autocrítica, e ficou preso nessa baboseira, graças ao pai. Desde essa época eu reclamava dessa autocrítica da esquerda. Muita gente ficava chateada comigo, quando começava com esse papo eu ficava já fazendo graça, autocrítica da esquerda, porque a gente achou que estava tudo muito firme, que o nosso caminho estava muito calçado, que estava tudo muito assentado, que os direitos estavam... E a gente viu que não era nada disso. E voltamos praticamente à estaca, se não 0, a estaca 2, né? E aí cá estamos de novo reelegendo Lula. Então a gente... é aquele papo velho de é realpolitik, mas a gente não tem espaço democrático para falar assim, no primeiro turno eu não vou votar no PP aqui na Paraíba. Vai votar sim. Vai. Eu tô com medo de ter que votar no Arruda, nessa porra desse lugar, que eu tive que dormir em universidade para esse filho da puta ser escorraçado do governo de Brasília, para 20 anos depois estar aqui com medo de ter que ir na urna votar em Arruda. Olha o que o Brasil fez comigo. Não vou votar no... Vai votar no PP sim. Infelizmente, vamos. A gente vai dar as mãos e a gente nunca mais vai tocar nesse assunto, mas a gente vai fazer essas coisas. Porque o bicho tá pegando. Aqui em Brasília, cara, vocês pensem na situação da gente. Que a gente nunca teve uma situação muito boa. O PT aqui em Brasília sempre foi uma tragédia. A gente teve Agnello, foi um horror. A gente teve o
saudoso, falecido Cristóvão Buarque, que foi um horror, que fez bons governos. Cristóvão Buarque fez bons governos. Até o dia que ele resolveu bancar o professorzão pra cima do Joaquim Roriz e perdeu um segundo turno que ele estava na frente. E aí depois virou quem? O Cristóvão Buarque, que votou pelo impeachment da Dilma, né? Então, olha a situação que a gente está. Para agora... Poucos idosos tiveram um fim tão horrível quanto Cristóvão Buarque na política brasileira, né? Meu Deus. Nossa, eu ia falar que assim, tá? É aquela coisa de um papo de velório, né? Citando o BBB, a gente tá puxando os defuntos, a gente tá puxando todo mundo que foi eliminado em 4 temporadas atrás. Ô, Rodrigo, aproveitando seu gancho de BBB, já vou puxar um link lá do Leitura de Títulos para esse primeiro bloco, né? Que é o seguinte aqui, ó, notícia do G1. PT aposta na volta de nomes conhecidos, ex-BBBs e vereadores para a eleição da Câmara. Lista de pré-candidatos inclui José Dirceu e Jean Willis. O partido tem atualmente uma das maiores bancadas de deputados em federação com o PCdoB e PV. E aí na lista tem José Dirceu, né, que é pré-candidato, tem João Paulo Cunha, que foi condenado lá na época do Mensalão. Aí você tem o Jean Willis, que também estão dizendo que vai ser candidato, o Edinho Silva, né, que é o presidente nacional do partido. Aí você tem os vereadores Roberto Trípoli, está atualmente no PV, e Nabil Bonduc, também do PT. E aí você tem, como tentativa de renovação, a vereadora Luna Zaratini, que teve a 7ª maior votação na eleição de 2024, vai tentar ir como candidata, e Lucas Penteado, participante da edição 21 do BBB, e aos 29 anos ele é o pré-candidato mais novo dessa lista. Fantástico, eu gostaria de lembrar que o Lucas Penteado ele é responsável por, na primeira semana do BBB, ele já ter elevado o nível ao chamar uma personagem de Stalin. E é nisso que a gente vai chegar, assim. Foram questão de 3 dias, ele estava apontando o dedo para uma mulher que deu em cima dele falando você é igual Stalin. Eu acho que a gente está indo muito bem. Eu acho que a gente vai conquistar. A gente tem tudo para dar certo. Estavam falando também em Chico Moedas aqui no Rio de Janeiro, não sei se isso foi para frente. Aí, ó, na lista aqui do G1 tem também Arlindo Chinaglia, o Carlos Zaratini, Gilmar Tato, Nilton Tato, Paulo Teixeira, Rui Falcão, Orlando Silva. São esses os nomes aí. Chico Moedas sair, a Cazé TV elege, hein? Essas são as propostas. Porra, PT. Eu só direi isso. Esse negócio do Chico Moedas, parece que o Quaquá tinha convidado, mas não vi depois nenhuma atualização. Então acho que ficou só... Quaquá, olha aí o nível, o pouco nível que tinha, já vai pro buraco, né? Eu gostaria de lembrar aqui que Zé Dirceu foi um dos jovens militantes mais bonitos da América Latina. Ana sempre lembra isso. Possibilidade de lembrar. Ana, ele era cabeludo? Claro que era. Assim como Joseph Stalin também, que está aí no panteão de Militudos também Gatos. Era realmente, não dá para negar. Militudos Gatos. O que eu tô gostando desse cenário eleitoral aí, nesse momento, são 2 coisas. Primeiro, com quem o Augusto Cury falou que conversou, né? Aí tá aqui na notícia aqui do UOL. Cury diz que conversou com políticos e agradeceu a vários em publicação no Instagram. Segundo o escritor, ele foi recebido pelo ex-presidente Michel Temer, por Gilberto Kassab, Marcos Pereira, Aécio Neves, Renata Abreu, Pastor Everaldo, Aldo Rebelo e Marcel Van Hatten. Essa é a lista que o Augusto Cury trocou ideia para se preparar para lançar sua candidatura. É por isso que eu vou repetir uma coisa aqui, que acho que eu nunca falei no Midcast, mas o Rodrigo já me viu falar em outros podcasts de literatura. Esse negócio de ler qualquer coisa é melhor do que ler nada, não é verdade. Não. Às vezes, é melhor fechar um livro e ligar no BBB. Você aprende mais, inclusive, no BBB do que com certos livros. É porque seria a mesma coisa de você falar, tome água, mas não é pra você enfiar a cara na água do vaso, cara. Tipo, não é pra você começar a filtrar chorume e tomar e falar, tô me hidratando. Não é a mesma coisa. Agora, o cenário que o Rodrigo pintou, né? Não sei se foi o Rodrigo ou Diego, do debate que vai ter ali Augusto Cury, Daciolo. Só falta ter o Padre Kelmon de novo. Vai ser, assim, um show de horror, cara. Meu Deus do céu. Mas algum escape a gente tem que ter, né? Porque isso é verdade. Viver de Bolsonaro, Flávio e Lula... Caiado. Nossa Será Senhora. Que o Caiado vai ter coragem de chegar na frente do Lula de novo? Sendo que a internet toda está levantando as enxaguadas
porrada que ele tomou do Lula vocês na se década de divertiram 90? com a troca de declarações do Caiado e do Eu já falei isso em off chefão? que a gente tem que ter um chefão do episódio PSD. só assistindo debates antigos com Lula. Porque, olha, quando esse homem não tinha freio... Pra ver se mata a saudade, né? Porque, porra, Sim. agora assim, saindo um pouco do climinha de oba-oba que a gente tá comentando essas notícias aqui, é foda pensar o tipo de negócio que a gente tá tendo que fazer pra manter a menina democracia em pé, né? Que assim, a gente tá, né, nessa relutância, assim, mas parando 5 minutos pra refletir mais sério, a gente tem que se abraçar com o PP. A gente ter abraçado o Dr. G já foi muita coisa, né? Mandou bater em criança que ocupava escola. É sempre aquele meme, né? Que toda eleição na América Latina é uma liderança indígena, sindical, uma coalizão de 180 partidos contra o Hitler Mussolini Gonzalez da Silva e ia dar 51 a 49 no segundo turno. É difícil não perder as esperanças, assim, né? Porque, tipo, beleza, daqui 4 anos a gente vai estar onde, velho? E aí, quanto mais de concessão a gente vai ter que fazer... Exato. Ao ponto que vai chegar que não vai ter mais diferença, praticamente, assim, entre... Vai virar Estados Unidos isso aqui. Pior, não, porque a gente sabe geografia. Não, eu tô falando nessa questão, que lá é isso, republicano democrata. É a mesma bosta, né? É extrema-direita ou sabor extrema-direita. É tanto a mesma coisa que viralizou no Blue Sky essa semana, não sei se passou por vocês, um cara, um americano, whatever, falando assim, que a culpa da guerra do Irã não era dele porque ele votou na Kamala. Mas assim, óbvio que a gente tá pintando um cenário nebuloso e péssimo, né? Mas vamos tentar aí... A gente não tá pintando porra nenhuma, a conjuntura tá aí, meu filho. A gente tá muito positivo. O Lula escolheu governar desse jeito, em vez de chamar o povo pra rua lá no primeiro mandato dele, não fui eu que desenhei caralho nenhum. Eu tô tentando só manter um fio de esperança aqui, cara, porque a gente tem uma eleição pra vindoura aí, que aliás, Ana Raíssa, o lembrete de sempre aqui, vamos lá. Como que a gente vai manter a menina democracia de pé? De pé não, sentadinha, assim, ó. De pé é muita coisa. Como, Vitor Souza? Indo votar, né? A gente tá aqui desde a nossa volta das férias, a gente tá lembrando que adianta botar filtro na foto na internet? Adianta entrar em confusão na internet? Adianta um pouquinho. Adianta usar adesivo na mochila? Um pouquinho também. Mas a diferença é feita na urna. A gente não pode ter o direito de votar como garantido. A primeira estremecida a gente perde. Olha aí, quase passou aquela pataquada lá de voto impresso. Então, aproveitem que a gente vota igual gente adulta, que a gente não vota pelo correio, que a gente não vota no papel, que não junta 500 pessoas num ginásio do Caique para contar voto durante 2 semanas, porque quando a gente termina a votação, dá meia hora, graças à internet que foi criada por nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem resultados confiáveis. E o que a gente vai fazer com esses resultados confiáveis? A gente vai eleger Luiz Inácio no primeiro turno. Ah, mas é porque eu bebi. Não é dia de beber, você vai beber na volta. Ah, mas eu não transferi meu título. Você vai transferir seu título, você tem até o dia 6 do mês que vem para transferir, para tirar o seu título. Não, mas eu vou voltar na minha cidade. Você não vai voltar na sua cidade para votar. Vai por mim. Você não vai. Ah, mas é porque eu vou... Não vai. Você vai mudar, transferir o seu título, vai tirar o seu título se você for um jovem de 16 anos e você vai votar perto da sua casinha. Você vai pra balada no dia anterior? Depende da sua idade. Então tenha consciência da sua coluna, do seu sono, da sua ressaca e pensa, eu tenho condições de beber no sábado e votar no domingo? Não tenho, então não vá beber. Você vai assumir um compromisso aqui com seus amigos que estão implorando, vá votar, porque a direita vota em peso. Não adianta torcer pelo Lula, isso é coisa de língua inglesa. Rooting for candidato é coisa, a gente vota, a gente vai lá, todos nós, ou pelo menos a maior parte de nós, já votou antes de poder votar quando a gente ia para o colégio eleitoral com nossos pais e o voto era feito naquelas cabines de papelão com propaganda de cerveja. A gente já ia lá apertar o 13, por que você não vai apertar o 13 agora que você é adulto? Transfira seu título, vote perto de casa, se programe para ir votar.
A zona eleitoral, a maior parte das vezes, é uma zona. Então, se programe, leve sua água, pensa assim, vou passar uma parte do meu dia e eu vou votar, porque a gente não vai eleger Bolsonaro. Lembrem-se, este homem sem sobrenome que está aí em segundo lugar, o sobrenome dele é Bolsonaro. E a gente vai votar em quem? Em Luiz Inácio. Ah, mas eu não queria votar no Lula. A pergunta não é essa. A pergunta é o quê? 13? E a resposta é confirma. Perfeito, Ana Raíssa, perfeito. E assim, só para fechar talvez esse bloco, não sei se vocês ainda tem alguma coisa para comentar, se tiver, ainda temos aqui um tempinho, mas é que eu lembrei enquanto a gente estava falando de votar 13, né, e do que vocês já comentaram antes dessas alianças e de tapar ali o nariz, fechar o olho e votar no PP, por exemplo, vou trazer aqui a pesquisa Atlas Intel para o Senado de Santa Catarina. Eu quero também a opinião aí de Diego Schinello, que nesse momento a pesquisa mostra o seguinte, ó, Carolina Detone, do PL, aparece com 30,7% em primeiro lugar. Espiridião Amin aparece em segundo. Espiridião Amin, do PP, aparece em segundo com 20,1%. Carlos Bolsonaro, vulgo Carluxo, também do PL, aparece em terceiro com 18,3%. E em quarto aparece Décio Lima, do PT, com 13,4%. E em quinto, Afrânio Bopré, acho que eu falei certo, do PSOL, com 9,7%. Eu vou perguntar para Diego Schinello. Diego Schinello, chega ali, véspera da eleição. A última pesquisa mostra que Décio Lima está com 13%, Espiridião Amin tem 20% e Carluxo 18%. Espiridião Amin está na frente, Carluxo. Você vai na urna e vai confirmar o 13% ou você vai confirmar o número do PP, que eu nem sei qual é? Se eu confirmar o 13, dá voto nulo, né? Que senador 3 dígitos, vale lembrar. Esse ano é voto em 2 senadores. Leva a sua colinha. Vai chegar lá, não apertar um senador e aí já apertar o governador e votar nulo errado. Não seja otário. Isso a gente ainda vai fazer mais pra frente, Diego. Quando tiver os números, a gente vai reforçar isso também. Mas é só porque realmente o pessoal nesse ano confunde muito e vota muito nulo por causa disso. Cara, eu nunca tive que parar para pensar na minha vida em qual era a posição das pessoas na pesquisa para o Senado. Porque lá no meu glorioso estado do Amazonas sempre era um pedófilo e um bandido de outro crime. E aí eu sempre votava em quem tinha cometido menos crimes, assim, porque eu já sabia que não tinha chance de ganhar. Cara, não sei, eu vou precisar refletir sobre isso. Porque assim, vamos lá, vamos dizer que tenha realmente um candidato do PT e do PSOL. Você pode votar no candidato do PT ou do PSOL para a primeira vaga, ok, são 2. Mas e a segunda? Tendo Espiridião Amin na frente do Carluxo, podendo tirar a vaga de Carluxo. Rapaz, eu quis trazer esse cenário porque é disso que a gente está falando, gente, desde o início. Poxa, eu preciso acordar cedo amanhã, Vitor. Inclusive, a madrasta do Carluxo está apoiando a Detone, né? Foi mesmo, postou. Porque eles estão confiantes, quase que 100%, que vai entrar os dois, né? O Carluxo e a Detone, que eles vão tirar a vaga do Espiridião Amin. Esse é o cenário que eles querem, né? E a gente sabe que pesquisa para Senado, ela deve ser, sei lá, a menos assertiva de todas. Né? É só lembrar da Dilma, né? Pois é. E aí a gente sabe que às vésperas da eleição, como a extrema-direita se organiza, né? Com disparo de mensagens, de fake news e tudo mais. Então, para rolar um movimento, para ter um movimento divide voto para entrar os dois, não custa. Então, esse pensamento em quem votar lá no dia 31 de outubro, né, tem que estar muito bem alinhado aí com a galera de esquerda. E aí a gente está dando o exemplo de Santa Catarina, porque realmente tá entre a cruz e a espada aí com Espiridião Amin para não entrar o Carluxo. Realmente, cara. Eu fiquei realmente triste com esse pensamento. Meu Deus. Cara, a democracia do Brasil, ela é tão... gente, né? O Vitor prometeu esperança, entregou o quê? Espiridião Amin numa mão, Carluxo na outra. A nossa democracia, ela é tão jovem que a gente ouve e já acha que é clichê, mas olha de quem que a gente está falando ainda hoje. Espiridião Amin, Zé Dirceu, Luiz Inácio. Cara, são as mesmas pessoas que a gente vai falar. Ronaldo Caiado. São as pessoas que a gente estudou na escola, falando assim, fulano defendia a ditadura, cicrano combatia a ditadura. E a gente tá até hoje assim, então, vou votar no Caiado?
Cátia Abreu Talvez no PT. votar no Espiridião Amin, realmente. Talvez votar no Espiridião. Ficar na mão do Espiridião Amin, que toda vez eu só lembro que tá vivo quando eu passo pelo painel dele lá do Senado, quando eu levo alguém pra passear. Eu olho isso que eu ia dizer. Não tá vivo. Nós Espiridião Amin nesse podcast em algum momento, né? Espiridião Amin, esse, sempre lembrando, que é um dos maiores defensores da anistia dentro do Senado. Então, esse é o cenário. Esse cara ou o Carluxo. Então, é isso, gente. Tá bom, Vitor. A cara do Acho que já Diego. pesou o clima o suficiente. O Diego ficou congelado. O Diego perdeu a vontade de cantar a bela canção. Né? Não, ele já tá transferindo de novo o título dele pra Manaus. É isso. A Manaus vai pegar um voo e vai votar lá. Eu pensei que eu sentiria falta da política de Manaus. Tá no mudo, Diego. Tá no mudo, Diego. Vou permitir a permissão de Ana Raíssa para retransferir meu título e fazer voto em trânsito só para presidente. Ai, meu Deus, que inferno. Bom, eu tô tomando um anti-inflamatório ainda agora já. Bichinho. Depois desse cenário eleitoral maravilhoso, que como eu já comentei aqui no episódio passado e vou repetir, vamos falar dele até a eleição, porque toda semana acontece alguma movimentação, né, importante. Vamos pular esse tema e vamos falar sobre Xandão, pois a família do ministro do STF comprou 23,4 milhões de reais em imóveis desde 2021, de acordo com o levantamento do Estadão. Moraes e a sua mulher, a advogada Viviane Bart, é Bart ou Barsi? Eu sempre fico na dúvida. Ou Barça? Vivi, Dona Vivi. Exatamente. Moraes e a sua mulher, a advogada Dona Vivi, têm hoje 17 imóveis avaliados em 31 milhões e meio de reais. O valor, segundo o Estadão, é calculado a partir dos preços nominais registrados em cartório nas compras de casas, terrenos, apartamentos, salas comerciais. O patrimônio imobiliário do casal cresceu 266% desde março de 2017, quando o Xandão tomou posse no STF. Entre os negócios da família está a compra de um apartamento de 86 metros quadrados no Jardim Paulista, em São Paulo, por R$1 milhão. O Estadão relata que houve pagamento de R$166 mil como sinal em 23 de fevereiro e transferência via Pix de 883 mil em 9 de março. Olha aí, nada de dinheiro, né? Dinheiro vivo, Pix. Enquanto isso, o nosso presida, Luiz Inácio, relatou nesta última quarta-feira, dia 8, uma conversa que teve com o ministro Alexandre de Moraes no contexto das revelações do caso Master. Em entrevista ao ICL, o presidente da República disse ter aconselhado o ministro do STF a se declarar impedido em um eventual julgamento pela Suprema Corte, justamente aí das ações em relação ao Banco Master. Abre aspas para o Lula. Eu disse para o companheiro, vou repetir aqui, eu disse para o companheiro Alexandre de Moraes e vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. É o seguinte, você construiu uma biografia histórica neste país com o julgamento do 8 de janeiro. Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora sua biografia, fecha aspas, declarou Lula. E o Banco Master declarou ao menos 65,83 milhões de reais em pagamentos para políticos, dirigentes partidários, ex-ministros e um ex-presidente entre 2023 e 2025, mostram documentos da Receita Federal a que o Globo teve acesso. Os valores constam na declaração apresentada à autarquia pela instituição financeira de Daniel Vorcaro, preso por suspeitas de fraudes. E aí, galera? Rapidamente aqui, vou botar aqui, 6 minutos para a gente falar sobre esse tema. Xandão, Lula falando com o Xandão, o que vocês acharam? Primeiro que você falou muitos números e nenhum deles é real. Então a gente fica muito confuso. Dinheiro não existe, né? Além de não existir, tudo isso que você falou é muito ofensivo. A gente começa a sentir cada vez que você pronunciava um número, era um tapa na cara da gente. Então acho meio difícil da gente ouvir, ter acesso a esse tipo de notícia, esse tipo de informação, e aí eu imagino que isso seja mais impactante ainda para o público, de não ficar completamente enojado, completamente chocado com isso, assim, porque a gente começa a ter acesso não só a uma série de acordos que eles são escusos e eles se misturam com o que seria da atuação de funcionários públicos, né, pessoas que eles deveriam trabalhar pelo bem público, mas a gente também acessa um universo que ele está muito distante da quase totalidade da população brasileira. Você supor que é possível você adquirir bens com um valor tão alto e você construir, aparentemente de modo ilegal, uma fortuna dessas. E mais, isso se torna ainda mais chocante para quem até pouco tempo estava
colocam esses nomes na discussão em outro patamar. Até pouco tempo, quando a gente falava do nome do Alexandre de Moraes, quando a gente falava do nome dessas figuras, a gente estava se voltando para aspectos da nossa realidade que eles não pareciam ter relação direta com isso, assim. Então o mundo, ele vira de ponta cabeça quando a gente tem que entrar em contato com esse tipo de notícia, né? Mas aí, por que enoja a gente? Eu me lembro, você tava falando, eu me lembrando de coisas de, sei lá, 15 anos atrás, de estar num debate em que tinha gente defendendo que, olha, assusta muito quando a gente vai falar de pauta socialista e comunista com as pessoas, e a gente tem que lembrar todo mundo que, na verdade, os comunistas não vão tirar a sua casa, não vão confiscar os seus imóveis. E eu me lembro de alguém falando, tá, não é confiscar, mas assim, a gente tem um problema com a aquisição de imóveis, a gente tem um problema muito sério, a gente deveria discutir isso e tornar isso pauta, porque não é razoável, não tem como a gente caminhar com um mundo minimamente justo em que é possível você ter um valor tão elevado para imóvel, para locais onde as pessoas deveriam morar, enquanto a gente tem uma multidão de pessoas sem moradia no país, assim. Então esse é o nível de ofensa que esse tipo de coisa causa pra gente. Não se trata só da gente avaliar as cifras que estão envolvidas ali e como que a gente não tinha controle nenhum e como que esses funcionários públicos estão envolvidos com isso, mas também o quão violento é você apresentar, escancarar essa realidade mafiosa. É numa escala que a gente não estava habituado a noticiar e a avaliar. Então não é exagero a gente dizer que talvez a gente esteja diante de um esquema de corrupção, talvez o maior da história do país, assim. Não sei se a gente estava falando até pouco tempo que o caso dos desvios e dos golpes no INSS, eles eram o maior escândalo que a gente já tinha presenciado, só que agora a gente está diante de um ecossistema mafioso que ele já corrompeu o nosso legislativo, já corrompeu o nosso judiciário, já corrompeu o nosso executivo, já corrompeu todo o nosso sistema financeiro, e quanto mais a gente cava, mais a gente descobre como que essa cidade subterrânea onde essas pessoas vivem, ela é muito maior do que aquela onde a gente vive aqui, sob o sol, sabe? É muito difícil a gente conceber a escala disso. E como que a gente poderia resolver, como é que a gente poderia se proteger o nosso sistema desse nível de poder econômico que está disposto a enriquecer cada vez mais e de modo criminoso. E quando eu falo de modo criminoso, não significa só de modo ilegal, porque às vezes, pra gente isso é criminoso ainda que seja legal. E como bem disse o Reni aqui nos comentários, tudo é sempre o pior e maior, até agora. E aí eu fiz a introdução dos 65 milhões que estão ali na declaração da Receita Federal e tudo mais, e obviamente se não está no título é porque o ex-presidente não é ninguém de esquerda, não tem nenhum deputado de esquerda, nenhum dirigente de esquerda. E aí, quem é o ex-presidente, Ana Raíssa, que está na lista aí? Michel Miguel. Miguel, que sempre aparece nessas horas. Teria recebido 10 milhões de reais. Aí, aqui na reportagem está o seguinte, ó. Um dos presentes na lista é o ex-presidente Michel Temer. De acordo com o documento do Master enviado à Receita, o escritório de advocacia de Temer recebeu 10 milhões de reais pelos serviços prestados em 2025. Temer foi contratado por Vorcaro para atuar na tentativa de venda do Master ao BRB. À época, o governador era Ibanez Rocha. Em entrevista ao programa Roda Viva, em novembro do ano passado, Temer disse que seu trabalho como advogado inclui pareceres e mediações. No caso do Master, ele contou que foi chamado por Ibanez e pelo então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para uma reunião em Brasília. Aí olha aspas do Temer. E eu fui para Brasília, estava lá numa reunião, estava o Daniel Vorcaro. E o governador Ibanez me disse, nós queríamos que você fizesse uma mediação, que nós ainda temos interesse em manter essa negociação, embora mais restrita, em face do que está acontecendo. Então foi assim que eu fui contratado, para fazer uma mediação, e é o que eu estou fazendo, fecha aspas, e toma 10 milhões de reais. E na lista também tem Guido Mantega, 14 milhões, Henrique Meirelles, 18 milhões, Lewandowski familiares, 5,9 milhões, ACM Neto, 5,4 milhões, Fábio Weingarten, 3,8 milhões, Antônio Rueda, e por aí vai. Vou deixar uma dica aqui para quem vive de freela. Se você acha que está ganhando pouco, você não precisa de mais trabalho, você precisa aumentar o seu valor, olha aí. 10 milhões para fazer um parecerzinho? Vamos pensar grande, galera. Então, esse é o problema de mindset, né, Raíssa? O problema tem que mudar o seu mindset, apresentar suas skills
que você vai deslanchar, sua carreira vai... Que palhaçada, né? Que pataquada. Não, Realmente, eu tava só trabalhando. 10 milhões, hein? Enfim, imagina se fosse a empresa do Lulinha, hein? Recebendo esse valor olha só, aí. o Ciro Gomes estava certo quando ele falou que tudo que envolvia a família do Lula era cafona. Porque você vê Xandão aí enchendo o rabo de apartamento milionário. Ele e Dona Vivi aí. Várias capas pretas espalhadas pelo país. Várias. Né? Imagina os uísque, as adegas de uísque que esse homem não tem Brasil afora. O Frilinha do Temer aí, 10 milhões. Só coisa imensa, só coisa absurda. Aí você vai ver o Lula, um triplex que nem era dele, uma chácara feia numa praia feia. O Lulinha era um pedalinho de latão. Não, o Lulinha tem a Ferrari ouro. E mora na UFPR. O Lulinha recebendo ingresso pra show. Oh, meu Deus, bicho, sabe? E aí você ainda acha que o maior inimigo do Brasil é a família do Lula? A filha a gente não sabe nem o nome. Cara, a gente não sabe o nome dos filhos do Lula. Porque não tem só o Lulinha. Aí a família Bolsonaro, a gente sabe o nome, a ordem de nascimento. Eu falo a gente enquanto pensamento de comer, porque eu não sei quem nasceu antes, não, porque eles pra mim têm tudo a mesma cara. Que é a do Queiroz. Que é a do Queiroz, que inclusive a gente sabe quem é o pai verdadeiro e quem é o pai que criou. A gente sabe o nome do advogado da família. A gente sabe o nome dos amigos. Nossa, eu não aguento mais. Não aguento mais saber coisas sobre a família Bolsonaro e nem tá perto de acabar isso. A gente sabe o dia que o pai vomita, não vomita, tem febre, não tem febre, vai pro hospital, volta e cai da cama. Ah, nossa, sabe? Aí o grande escândalo é, mas o Lulinha, vamos quebrar o sigilo do Lulinha. Aí é o Lulinha recebendo mesada do pai. Toda a movimentação financeira dele, ele recebendo dinheiro do pai. Agora, Ana, sabe o que não é cafona? Apoiar o Midcast. Não certo, mesmo. Rodrigo? Jamais será cafona. E muito distante dessa realidade absurda, quem apoia o Midcast apoia algo concreto. Quem apoia o Midcast recebe de verdade informação da mais alta qualidade, comentarismo de portal de alto nível, de alto rendimento. Então fica o nosso agradecimento aqui para quem se cadastrou em apoia.se/Midcast e faz o seu apoio mensal lá nas categorias de 5, 20, 50 ou R$100. A partir de R$20, você tem o seu nome lido aqui no episódio e tem acesso a conteúdo extra no mural do Apoia-se. Recentemente o Vitor publicou lá um material muito interessante para enriquecer culturalmente. Quem nos apoia está lá no mural do apoia.se/Midcast. A partir de R$50, além dessas benesses, você também recebe um link exclusivo para acompanhar nossas gravações ao vivo, interagir com a gente, fazer comentários no chat, corrigir as besteiras que a gente fala, e a partir de R$100 tem isso tudo e mais o nosso eterno amor. Agora, se não der para você se cadastrar mensalmente no apoia.se/Midcast, tudo bem. Tem uma maneira simples de você nos ajudar financeiramente. A gente tem a campanha do Pix recorrente. A cada R$500 que a gente recebe na chave podcastmedia@gmail.com, a gente garante um episódio extra para o mês seguinte. Agora, em abril, a gente vai ter um episódio extra. Um episódio de pauta livre, porque a gente bateu os R$500 no mês passado e está aberta a campanha para o mês de maio. Então, se a gente bater R$500, a gente garante um episódio de pauta livre. Se bater mais 500, vai ter o segundo episódio extra no mês de maio, sempre com transmissão liberada para todo mundo poder assistir enquanto a gente grava, enquanto a gente erra, enquanto a gente passa vergonha. Quanto que você vai passar por Pix? Qualquer valor, R$1, R$2, R$3, R$5, 10 milhões de reais, um imóvel em, sei lá, um triplex do Guarujá. Passe o que você quiser em podcastmedia@gmail.com. Aliás, um lembrete que Thaís Rissuque fez pra gente essa semana. Você não precisa se cadastrar num site para fazer um apoio recorrente. Vai lá e cadastra um Pix recorrente. Abre aí o aplicativo do seu banco. Vai lá, digita na chave podcastmedia@gmail.com e coloca em repetir todo mês. R$1, R$2, já tá ótimo, gente. Assim, não precisa sacrificar o seu orçamento do mês. Você também ajuda compartilhando os episódios. Você também ajuda acessando e comprando os nossos produtos na loja, que tá aqui na descrição do episódio. Você também nos ajuda interagindo, mandando mensagem, comentando os episódios nas redes sociais. Aqui na descrição do episódio você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, que foi criado e é organizado por ouvintes, e também ao nosso canal do WhatsApp, onde a gente divulga as pesquisas do Midquest, a gente divulga cortes, a gente divulga sempre que tem uma notícia, o lançamento de algum novo episódio. É isso, Victor Souza. E o Laranjo Genocida segue com a sua guerra não guerra
no Irã, nessa guerra que ele já ganhou umas 3 vezes, pelo que eu contei na última semana, mas que ainda falta 2 semanas para acabar, apesar de ele já ter obliterado 100% do arsenal do outro país, mas que ainda precisa do maior orçamento militar da história dos Estados Unidos para ganhar. Né? Ao longo dessa última semana, o conflito tomou novas proporções, né, quando o merdeiro em chifre foi às redes sociais dar piti e exigir que o Irã abrisse o Estreito de Hormuz. Porra! The fucking Strait! Em seguida, ele ameaçou bombardear toda a infraestrutura elétrica do Irã, o que levou ao primeiro movimento de abraçamento de termoelétricas do mundo, né, onde o governo do Irã convocou as pessoas a irem fazer aí cordões de isolamento em torno da infraestrutura elétrica do país. Lembrando que atacar infraestruturas civis é crime de guerra, que também é conhecido como terça-feira nos Estados Unidos da América, né? Aí rolou um cessar-fogo negociado aí pelo Paquistão e um outro país, que eu não lembro qual foi. Alguém lembra qual foi o outro país que negociou o cessar-fogo? Eu sei que a França teve um papel. A França teve um papel nessa negociação, que eles estavam em conversas antes. Eu só tinha visto o Paquistão mesmo, não sei se teve outro não. Se a França teve um papel, foi papel manteiga. Rodrigo. E aí teve esse cessar-fogo que durou mais ou menos aí 5 minutos, né, e foi de arrasta para cima, porque Israel é incapaz de ficar uma unidade de dia sem cometer um crime de guerra e continuou bombardeando o Líbano mesmo sobre o efeito desse armistício. Aí o Irã falou que não era ok bombardear o Líbano, fechou o estreito de novo, que já tinha sido aberto por conta do cessar-fogo, aí fechou de novo. Aí o Trump disse que naquela mesma noite, às 23h99, ele iria obliterar uma civilização de 3.000 anos. Aí o Papa condenou a ameaça do Trump, começaram a surgir boatos que o Trump ia usar uma lei de 1700 e bolinha para encrencar o Papa, que é um cidadão americano, né? Mas depois o Pentágono soltou uma nota dizendo que jamais tentaria constranger o Papa de forma alguma, e aí ficou o dito pelo não dito. E como esperado, né, TACO, para quem não sabe, é o acrônimo em inglês que significa Trump Always Chickens Out, ou seja, o Trump sempre caga para dentro, e o ataque prometido não veio, e o Trump falou, não, daqui 2 semanas a gente vê, na volta a gente compra. Enquanto isso, o Estreito de Hormuz segue fechado, o Irã segue dando um baile nos Estados Unidos, derrubou caça F-15 essa semana, foi um Deus nos acuda para ir buscar, né? Envolveram aviões de carga de grande porte, indicando que provavelmente os Estados Unidos estavam tentando montar uma base, né, nesse local que foi atacado pelo Irã. E aí, nesse momento, a gente já consegue ouvir na Starbucks mais próxima um roteirista falido digitando de pau duraço sobre o resgate dos soldados americanos que foram abatidos aí nesses aviões. E é isso que ocorreu na última semana, na não guerra que às vezes é guerra, às vezes não é guerra, para os comentários da bancada mais maluca do país. Cara, eu queria só, já de começo, deixar uma recomendação, Diego, que é o perfil do Sérgio Katz no Twitter, no Blue Sky, perfil do Sérgio Katz no Blue Sky, que para quem quer acompanhar a política internacional, para quem quer acompanhar a situação desse conflito e de diversas outras pautas importantes, sempre tem muitas análises, ele tem uma newsletter também, análises boas. E uma das coisas que ele estava falando essa semana é que a gente, aqui no Ocidente, a gente tem uma mania muito feia, também conhecida como racismo, de observar os povos da Ásia, do Oriente Médio, e povos árabes, ou, no caso, o Irã, que não são árabes, mas tá ali, a gente observa aquela região e a gente supõe que, esse povo não sabe conversar. A gente supõe que, esse povo tá ali fechado, eles não querem dialogar, eles vão cometer atos terroristas, eles vão sempre só xingar os Estados Unidos. E, na prática, o que a gente tá vendo, como você disse, é um baile de diplomacia iraniana. A gente raramente usa a palavra diplomacia para poder falar da atuação desses países.
E o que o Irã conseguiu fazer é isso. Então, não é a mesma diplomacia que o Brasil faz, não é a mesma diplomacia que a União Europeia faz, mas é um sucesso diplomático. Então, enquanto a gente estava observando as pataquadas do Trump, o Irã, ele mantinha conversa com outros países, ele mantinha conversa com outras autoridades, ele mantinha conversa com outras potências regionais, potências globais. E não é à toa que quando esse cessar-fogo, essa possibilidade de acordo surgiu, ela seguia quase que à risca os 10 pontos que o Irã havia exigido 2 semanas atrás. O Irã colocou quais eram as suas exigências para poder ter um cessar-fogo e que seria uma permanente. Então ele queria o fim do conflito. E o fim do conflito, para que ele existisse, você precisava ter o reconhecimento internacional do direito iraniano sobre as águas no Estreito de Hormuz, você precisaria ter compensação por conta dos ataques que o Irã sofreu e das suas perdas nesse tempo, nessas últimas semanas, e você precisaria também que Israel cessasse os seus ataques ao Líbano. Então essas eram as principais exigências. E, para surpresa de muita gente, os Estados Unidos concordou no tom de que, nossa, olha só, nós conseguimos um acordo, nós estamos saindo por cima, a gente está ganhando, hahaha, o Irã cedeu. Quando o Irã não cedeu, o Irã apresentou seus 10 pontos e eles foram todos aceitos. E aceitos em negociações paralelas que não estavam envolvendo o Trump. Estavam envolvendo, como a gente falou, principalmente o Paquistão, mas outros países da região também. E os países onde há bases aéreas dos Estados Unidos, eles têm grande interesse em que o conflito acabe. E interesses que o conflito acabe que entram em atrito com o interesse de Israel, que não quer que conflito nenhum acabe, porque se Israel parar de ter conflito nesse momento, o Netanyahu ele vai ser enviado para o lado escuro da lua sem volta. E não deu outra, o que todo mundo falou. Israel não vai aceitar esse ponto de cessar fogo, de parar de atacar o Líbano, de retirar suas tropas de território do Líbano. E não aceitou. Em menos de 24 horas estava lá Israel bombardeando o território do Líbano e querendo ainda conquistar novos territórios, numa ação colonialista. Mas recebeu uma reprimenda, recebeu um chega mais, que é até feio, porque a gente fica esperando sempre que os Estados Unidos agora dê um chega mais em Israel, e que raramente acontece. Mas é possível, e ficou explícito que é possível que outros países eles também façam pressão. É possível que países da região, é possível que a Europa, é possível que os países do sul global façam pressão para que Israel pare. E quando essa pressão chega em certo nível, eles vão ter que obedecer esse ditame dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão observar essa pressão e vão exigir que aquilo pare. Então a diplomacia do Irã ela foi tão eficiente, tão complexa, que ela conseguiu construir esse acordo, conseguiu fazer que existisse uma pressão global para que Israel parasse de atacar o Líbano, ao ponto dos Estados Unidos não terem alternativa a não ser falar, para de fazer merda. E aí, quem mais vai querer comentar? Eu queria falar sobre a reação da população iraniana diante dos acontecimentos. É como se a gente tivesse uma espécie de cortina de ferro, onde a gente não enxerga populações não ocidentais. E, inclusive, o PJ Brandão, do HQ Sem Roteiro, ele fez um vídeo essa semana falando que é proposital essa coisa de você não chamar palestinos para falar sobre a causa palestina, você não chamar iranianos para falar sobre a questão do Irã, você chama um correspondente que mora nos Estados Unidos, no máximo que mora na Europa. É o máximo que os veículos ocidentais e os seus capachões chegam. E aí essa é uma forma de você desumanizar o outro, né? E desumanizando o outro, fica muito mais fácil você tratar o outro como alguém matável. É que nem aquele episódio do Black Mirror das baratas, né? Naquele episódio fica muito explícito como funciona a propaganda de guerra, principalmente a propaganda de guerra ocidental, né, pra gente aqui, que é o que chega até nós. Então, assim, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco melhor quem são as pessoas, né, quem são os iranianos. E aí a gente recebe sempre, enfim, a gente tem muito esse discurso aqui, né, não, eles foram libertados porque lá é uma ditadura terrível e, enfim, ninguém tem liberdade para fazer nada e etc. Mas, assim, você vê que, independente das pessoas terem ou não, aprovarem ou não o governo, muitas pessoas que se posicionavam, por exemplo, teve essa questão,
né, de abraçar a usina. Teve também um músico, que é um dos músicos mais conhecidos no Irã, não me lembro agora o nome dele, mas ele também foi lá tocar na usina como uma forma de protesto, e assim, uma música belíssima, uma música que inclusive a gente não costuma ouvir aqui, né, uma música que não chega muito, não toca na nossa rádio, o Spotify não me sugere. Tiveram diversas manifestações também em grande escala, né, pessoas na rua, então assim, independente de haver ou não esse apoio ao governo, a população respondeu que era uma questão é isso, né, defesa da própria da infraestrutura do que mantém eles vivos. Além de toda essa desmoralização que houve e que os Estados Unidos vai dar uma de doido, né? Vai fingir que não aconteceu nada, que eles ganharam a guerra. Tem também esse lado, assim, de que os iranianos, eu acho que eles parecem que saem dessa fortalecidos enquanto nação, não é só o governo iraniano, enfim, enquanto população, enquanto nação, eu acho que eles ganharam uma respeitabilidade maior, sabe? Fica mais difícil, fica mais feio, por mais que qualquer pessoa que goste um pouco de cinema saiba que, por exemplo, o cinema iraniano é famoso por ser muito, muito bem, absoluto cinema, mas, então, eu acho que existe também um pouco, as máscaras têm caído um pouco mais nesse sentido, né? Não só as máscaras que foram criadas pelo orientalismo, mas também as máscaras do Ocidente civilizado, né? Que já estavam bem corroídas, mas eu acho que terminaram de se partir. A impressão que dá em toda a interação diplomática dos Estados Unidos sobre o Trump, que é que tem uma pessoa séria, um adulto, tratando de coisas sérias, e um bando de maluco, lunático, alucinado, que literalmente, tipo, tem um secretário do Trump que foi pra TV falar que ele foi teletransportado de um restaurante pro outro. É um shit show, assim, que a gente tem noção porque a gente viveu, sei lá, Weintraub e Ernesto Araújo, só que os Estados Unidos, antes de fazer essas guerras, essas agressões, eles sempre tiveram, como a gente já disse aqui outras vezes, o cuidado de vender para o público interno muito bem o motivo dessas guerras. Por mais que fosse mentira, como no caso do Iraque, né? Mas aí você já estava lá 15 anos até o pescoço enfiado, o negócio não meio que não importava mais. Mas nesse caso, a gente está vendo as tropas boicotando, né? A gente está vendo gente colocando tênis dentro de privada para a tubulação do navio entupir para não chegar lá, porque o Trump foi eleito dessa vez prometendo paz, dizendo que ele ia retirar os Estados Unidos de todas as guerras que eles estavam, e aí na primeira oportunidade o maluco declara guerra contra o Deus e o mundo, e a gente, qualquer hora dessa, está na mira, né? A gente brincou aqui já sobre a base chinesa que tem lá nos fundos da casa da Thaís, mas a mira dele sobre a América Latina também, qualquer hora dessa, literalmente não tem freio, né? O país que se vangloria, né, de ser uma democracia com checks and balances, que a gente sabe que não tem, mas agora foi pro caralho de uma maneira completamente nova. Literalmente passou, acho que não sei se foi ano passado, ano atrasado, uma lei de que o presidente ele é imune a qualquer persecução criminal por qualquer coisa que ele faça enquanto está sendo presidente. Então, internamente não tem nada que se possa fazer quanto a isso. E aí é muito doido que, tipo, a Thais, para mim, falou muito bem quando disse que o Irã sai fortalecido como país, porque eles estão literalmente há 50 anos, desde a Revolução, ouvindo os Estados Unidos vai fazer isso com a gente. E aí mesmo quem era exilado do governo iraniano, que é crítico, ninguém quer ver o seu país debaixo de bomba, porra. Ninguém. Você pode ser contra o governo, você pode ser contra o partido, a forma de governar, o sistema de caralho de asa, mas você não quer ver o seu povo sendo bombardeado. Ninguém quer. Ainda mais do jeito cruel que Israel faz, né? Que Israel faz questão de atacar alvos civis, de atacar hospital, de atacar igreja, de atacar escola, que é um negócio sem precedente, né? É uma verdadeira insanidade. Então,
dizer que em algum momento os Estados Unidos vai ter que frear Israel, porque senão não vai conseguir. E essa história não vai parar, porque o Irã está preparado. É o que a gente falou, acho que logo no comecinho do conflito, o Irã, com 2 semanas e meia, 3 semanas de guerra, estava gastando coisa da época da União Soviética ainda. Ainda nem chegou no arsenal novo. E os Estados Unidos não estava preparado para isso. Eles estavam preparados a entrar no país sucateado, matar quem eles queriam à torta e à direito, sem ninguém nunca revidar. Todas as guerras que os Estados Unidos fez, desde o Vietnã, foi literalmente ele entrando pela porta de trás e roubando a galinha de uma pessoa que só tinha uma faca para se defender. É a primeira vez que eles sofrem retaliação e eles estão tomando, como eu disse na introdução, um baile. Eles não sabem o que caralho que eles estão fazendo. E aí isso vai escalonar se eles não botarem um freio, né, no pitbull raivoso, que é o Netanyahu. Então, é isso. Força aí pro povo do Irã. É nóis. Eu ia trazer um pouco de literatura para cá, mas infelizmente a internet é feita de vídeo, né? Não tem nada que você procure que não seja a porra de um vídeo. Não tem mais nada escrito na internet. Então vocês vão ter que ficar com a minha paráfrase e procurar aí para assistir. Ok, teve um tweet, acho que foi um tweet, do governo do Irã, quando o Trump ameaçou de bomba atômica, porque, né, quando você fala que vai dizimar uma população de uma vez, você está falando de bomba atômica, e a resposta do Irã foi que nós já estávamos aqui antes dos Estados Unidos existirem e não vamos a lugar nenhum, porque nós sobrevivemos a Alexandre o Grande, né, a gente sobreviveu ao ataque dos mongóis. É uma mensagem emocionante, assim. E que fez eco, na hora que eu li, que era outra coisa que eu pensei em trazer, com a resposta da China, quando o Trump fez aquelas primeiras sanções de 500% na China, e aí tinha uma âncora de TV falando assim, mas e aí, vocês não estão com medo da gente? E o embaixador bem sério falou assim, não, mas então, a gente sancionou vocês em 1,5 milhão. Não, a China está aqui há 5 mil anos. A gente tem medo de vocês. A gente vende para Deus e o mundo, a gente compra de Deus e o mundo. Vocês vão sancionar, o que vai acontecer é vocês ficarem sem nossos produtos. E é uma segurança que a gente que é juninho, que a gente que é um país há 30 anos, a gente não sabe o que é você ter um background histórico unificado, mais ou menos unificado, de um país persa. Você tem uma literatura de 3 mil anos. Você ter registro histórico do seu país, porque a gente não tem registro histórico aqui na América dos nossos indígenas, né? Foi uma desgraceira que a Europa fez aqui e a gente perdeu muita coisa. Imagina você ser o berço da civilização e você poder dar uma resposta dessa assim, não, a gente não vai a lugar nenhum. Faltou citar em Luiz Inácio, né? O Irã é uma ideia. E quando a gente fala em política internacional, essas coisas têm muita força, principalmente quando você tem um governo que quase que ineditamente, assim, na história moderna, eu acho que é inédito a forma como o Trump está agindo, que é completamente à la caralha, né, que é que Diego trouxe, assim, ele não se deu o trabalho nem de criar uma narrativa. Tem aquele filme que chama Vice, que é sobre o vice do Bush, que foi o cara que criou a Guerra ao Terror, né? A Guerra ao Terror foi literalmente criada, foi uma narrativa criada para vender uma guerra contra o Iraque. E você vê ali como é arquitetado e como que os Estados Unidos têm este costume, né? Os Estados Unidos criaram a imagem primeiro do chinês que come criança, do russo que come criança, depois do Vietcong, que é um selvagem. Quantos filmes do Mel Gibson a gente não viu? E eu estou falando de um específico em que eles colocam japoneses como completamente animalescos e absurdos durante a Segunda Guerra Mundial. E que as pessoas falam, os soldados têm muito medo de lutar contra os japoneses porque eles são completamente loucos. Tudo isso é narrativa criada pelos Estados Unidos para se venderem como os guardiães da paz mundial e que nunca foram. Então eles vêm há 200 anos pelo menos criando narrativa sobre outros povos, né, e sempre passa por orientalismo, por uma visão animalesca do resto da humanidade, né, os russos são completamente insanos, os japoneses, os vietcongs, os chineses, desse século para cá, os árabes são completamente doidos, os filmes do Rambo, cara, os filmes do Rambo são todos sobre guerras que os Estados Unidos inventaram, e aí você vê uma resposta à altura, sinceramente é muito bom, e eu não estou falando
falando só de poderio militar. Eu tô falando de um país que, assim como a China e agora como o Irã, olha no fundo daqueles olhos descorados, que são 2 tons mais claros que o resto da pele, e fala assim, eu estou aqui há milênios. Eu não vou a lugar nenhum. E o que o cara faz? Nada. Então, assim... Eu achei o texto. Ah, achou o texto? Você mandou aqui? Não. O Pete Hegseth, que é o secretário da guerra dos Estados Unidos, tuitou, né? Aí vou fazer tradução livre aqui, de volta à Idade da Pedra. Aí a embaixada do Irã citou o tweet dele e falou, Idade da Pedra? Quando vocês ainda estavam em cavernas procurando por fogo, nós estávamos escrevendo direitos humanos no cilindro de Ciro. Nós resistimos à tempestade de Alexandre e às invasões mongóis. E resistimos. Porque Irã não é só um país, é uma civilização. E, ó, um detalhe importante aí até, citar o cilindro de Ciro é citar que os persas foram dos primeiros a reconhecer os direitos religiosos dos judeus. É isso, gente. E o governo Trump é tão maluco, né? Tão bagunçado, né? Em vários aspectos. Mas aí eu tava vendo vocês comentarem a questão do acordo, né? Que tinha aqueles 10 itens que o Irã propôs. E aí o Irã anunciou, né? Que o acordo tinha como base aqueles 10 itens. O próprio Trump, né? Tinha falado que era tipo uma base viável para negociação e tal. E aí no dia seguinte, a porta-voz falou que o acordo era completamente... Os 10 pontos, né? Era completamente absurdo, que não tinha fundamento nenhum, que o Trump ia rejeitar e tudo mais. E aí logo depois ele recua e diz que vai ter ali 2 semanas de trégua e tudo mais. Aí hoje, pesquisar a atualização, ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta quinta, na rede social dele, que, abre aspas, é melhor o Irã não estar cobrando taxas de petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz. Se estiver, é melhor parar agora. Fecha aspas. Aí eu fico imaginando o Irã vendo essa grande ameaça do Donald Trump, né, depois de ter esfregado na cara dele, né, essa bela mensagem que o Diego acabou de ler. Assim, parece realmente um adulto brincando com uma criança, né, nessa situação aí. Enfim, fechamos aqui o nosso segundo bloco com esse tema único. Então vamos agora para onde? Momento leitura de títulos. Deixa eu começar aqui com esse belo primeiro título que a gente tem aqui, ó. Rodrigo Hipólito e Fabiana Pedroni lançam o livro Bingo Brasil. E ele está entre nós aqui. E aí, Rodrigo? Como foi o lançamento? Onde os ouvintes podem comprar? Lançaram aonde? Vai em notamanuscrita.com, acessem notamanuscrita.com, que já de cara vocês vão ver um olho amarelo de uma ilustração de gato, e lá vocês têm as informações de compra. Foi lançado no dia anterior a essa gravação, na quarta-feira, 8 de abril. Eu pensei que o Vitor ia ler uma outra manchete, que era Bingo une Rodrigo Hipólito e Fabiana Pedroni, que era ótima manchete também. É verdade. Sim, mas é porque quando eu botei no Google o link lá para, como é que é, para o site esse hoje, veio esse, e não o que estava na versão impressa, por isso que eu botei isso aí. Inclusive capa com ilustração de Rodrigo Hipólito, né? Exatamente, cara. Tá aprovada a ilustração profissional? Aprovadíssima, belíssima, belas cores também, 10 de 10. Agora, Rodrigo, vou cavar aqui. Vai ter mimo para os ouvintes, para os apoiadores? Como é que é? Vamos pensar sim. Sobre isso? Eu digo sim, mas... eu acho que pode rolar sorteio para apoiadores, mas seria bom a gente bater uma meta aí, né, Vitor? A gente estabelecer uma meta para ter um sorteio para apoiadores. Vamos pensar em qual meta é essa. Não sei se assim, não precisa ser meta de episódio extra. Talvez a gente conseguir mais 5 apoiadores no apoia.se/midcast. Pode ser. Pode ser em qualquer categoria. Qualquer categoria. Aí eu deixo na mão do financeiro, eu tenho que conversar com o financeiro. Ó, então mais 5 apoiadores, vou botar aqui, ó, pelo menos na categoria do Diego. Pode ser? Na categoria
Um quicão generoso. Então, vai lá, a categoria gente, de R$10. R$10 ou mais. apoia.se/midcast. E se a gente, até as próximas 2 semanas, é o limite, se a gente conseguir aí Pode mais ser. 5 pessoas apoiando em apoia.se/midcast na categoria Um Quicão Generoso de R$10. Ou a mais. gente sorteia. Ou mais, pode ser mais. Se é generosidade, vamos ser generosos, gente. Seguindo aqui a leitura de títulos, Pé de Meia reduz abandono escolar no ensino médio em 43% em 2 anos. E aí eu queria perguntar, esses dias eu vi gente querendo falar mal do Pé de Meia. Vocês sabem os motivos das pessoas que falam mal do Pé de Meia? Nossa, mas quem foi o insano? Deve ser o povo que diz que os adolescentes usam pra tomar cachaça, sei lá, não é algo desse tipo, não? Tipo, usa o dinheiro do Bolsa Família pra fazer a manicure. Não é uma coisa desse tipo, não. Não, pior, o pessoal falava que as pessoas tinham um filho pra poder ter o Bolsa Família, pô. E agora ainda tem o Pé de Meia, mais um motivo pra ter filho, Agora eles vão falar o absurdo que estão colocando as crianças pra estudar pra ganhar dinheiro. Olha que chocante. O governo postou um vídeo, né, falando do Pé de Meia, e aí nos comentários tinha gente, que absurdo, pagar para as pessoas estudarem. E aí muitas pessoas comentando, queria que tivesse tido isso na minha época, eu não teria demorado tanto para me formar, e não sei o quê. E aí os adolescentes lá, né, que apareceram nesse vídeo, eles falando, né, que muitos investem na formação deles mesmo, né, comprar material, ou sei lá, comprar um lanche mesmo, alguma coisa desse tipo, né, enfim. E aí os dados mostram a importância disso, né? Reduziu a evasão escolar. E assim como o Bolsa Família, o Pé de Meia também não é simplesmente toma aí o teu dinheiro, né? O estudante tem as responsabilidades dele, tem que tirar boas notas, tem que participar, tem que estar presente nas aulas. Eu já falei isso aqui, tanto que gente adulta tem preconceito com criança e com adolescente, com estudante no geral. E tem mesmo. Começa com no meu tempo que era bom, e seu tempo não era bom. Começa com a valorização do que a criança pensa, do que a criança acha, do que pelas coisas pelas quais os adolescentes se interessam, mas essa é uma outra discussão. Quando a gente fala, estão pagando para estudar, não é porque o moleque estava lá de papo pro ar e agora ele resolveu ir para a escola porque ele vai receber uma grana ali. Adolescente, criança, abandona a escola porque não tem o que comer, porque não tem sapato para ir para a escola. Então, esse é mais um dos comentários que está no hall dos comentários mais cretinos e aporofóbicos que podem ser feitos. Crianças deixam de estudar porque não tem estrutura familiar para tal, porque tem que trabalhar cedo. Crianças e adolescentes não deixam de estudar porque a escola é chata. Escola chata, filho de rico também acha. As pessoas que eu conheço mais recentemente, que tem filhos adultos que não terminaram o ensino médio, é gente rica. Eu conheço uma juíza que tem um filho que não terminou o ensino médio. Ele foi expulso de todas as escolas particulares de Brasília porque era uma peste, porque fumava maconha na escola. Não é desse rapaz que a gente está falando. A gente está falando do menino que não tem tênis para ir para a escola. Que quando tá chovendo, ele não tem condição de chegar lá. Que quando tá frio, ele não tem uma blusa de frio. Que se ele deixar de trabalhar em casa, falta gás, falta pão, falta arroz. Sabe? Então, é o tipo de comentário que é desumano e é o tipo de política pública que custa pouco para os cofres, que custa pouco como política pública, como estruturação e tem resultados maravilhosos, seu Pé de Meia. Espero que entre no rol das políticas que não possam ser desfeitas, porque... E é uma coisa que o governo tem que explorar no bom sentido, agora nas eleições, porque a gente viu, alguém comentou semana passada com a gente, que conhece um jovem que participa do programa Pé de Meia e a mãe acha que é um programa do governo do estado, não sabe que é do governo federal, né? Então o governo federal tem que explorar mais isso, porque fez uma diferença mesmo. Eu queria acrescentar aqui uma coisa que não está na leitura de títulos, porque também é sobre educação e também foi algo muito importante que o governo soltou essa semana, que foi o Mac Livros, né? Que a gente tem uma biblioteca gratuita. Inclusive, eu até joguei aqui no nosso chat privado que o Mac Livros teve 122 mil empréstimos em uma semana e a plataforma já alcançou cerca de 300 mil usuários em todo o país. Um acervo com quase 8 mil obras literárias que podem ser acessadas gratuitamente por computador, tablet ou celular. A gente falou aqui também no Mac Idiomas.
Então, assim, mais uma política do governo muito importante de acesso à informação e à educação, que merece ser frisada e parabenizada. Thaís, você pensar que o governo está estabelecendo, ainda que por enquanto em pequena escala, uma política de acesso à cultura que ela tem possibilidade de crescer e enfrentar essas grandes empresas que dominam esses cenários. Então o governo ele já planeja e já começou a colocar em prática o streaming de filmes nacionais, de produções nacionais gratuitamente. E aí agora a gente tem o Mac Livros e a ideia é que a gente possa fazer isso crescer. Então sim, a gente consome muita coisa, a gente acessa muita coisa, a gente usufrui de muita coisa pagando e de modo exorbitante. Então isso tudo é dominado por plataformas. Você tem que assinar não sei quantos streams se você quiser assistir suas séries, seus filmes. Você tem que só pode comprar na Amazon se você vai acessar e-books. É tudo muito monopolizado. Então esse é o tipo de política que ela, ainda que comece pequena, a gente espera que tenha a tendência a crescer e que as pessoas se habituem. Ao invés de eu comprar um livro na Amazon, eu vou acessar o Mac Livros. Em vez de eu assinar mais um streaming, eu vou assinar ou eu vou me cadastrar para consumir, para assistir as produções nacionais. Esse é um ótimo caminho, assim. E só antes para o próximo tópico, eu estava tentando resgatar aqui, pesquisando, lembrei aqui de uma excelente manchete que teve na época ali da aprovação do pé de meia, que foi a seguinte: governo Lula é retrocesso, pé de meia é excelente, diz Nicolas. Contrassenso, né, cara? O governo Lula é um retrocesso, mas o pé de meia, que foi o governo Lula que implementou, teve a ideia, aí é excelente. Não, tudo que o governo Lula faz é bom, né? Todos os resultados são bons. Mas o Lula é ruim. Eu sei que toda a leitura de títulos ia para ser rápido, mas só deixar um comentário aqui. Isso é uma estratégia comunicacional, tá? Isso aí é uma coisa que ela não é aleatória, não. Ela é pensada. Eu estava comentando isso com relação à reportagem que eu assisti ontem e que percebo que essa estrutura ela se repete. A reportagem era, vamos mostrar o preço dos alimentos e entrevistar pessoas no supermercado. E todos os dados apresentados indicam que os alimentos ficaram mais baratos. E todas as entrevistas eram as pessoas reclamando que os preços estavam altos. E o comentário da repórter a gente tem que improvisar. E volta pro âncora, ele fala, realmente está tudo caro. Então isso é uma estratégia comunicacional para fazer com que você não consiga interpretar nenhum tipo de melhora. João Campos guarda cordão de ouro antes de evento em Recife. Cordão de ouro, será que é algum bloco de carnaval? Porque literalmente dá para ver que é um reflexo. Ele vai entrar no meio da multidão e ele tira o cordão e mete no bolso. Mas pegou mal, assim, pro pré-candidato. É o hábito do carnaval, minha gente. Isso que eu ia falar, é o hábito. Dá pra ver que é reflexo. Tipo, eu vou entrar na multidão, eu vou tirar o cordão. Até rimou. Mas aí o pessoal ficou falando disso essa semana. Bananinha bate boca com lícholas pelas redes, 2 pontos, abre aspas simples. Risinho de deboche pra mim, fecha aspas simples. Cara, o que eu acompanhei dessa treta, eu acho que foi tudo combinado, porque um dia depois, ou sei lá, 2 dias depois, o Lístula estava num evento com o Flavinho Desmaio, rasgando seda lá pro Flavinho, porque ficaram batendo no Lístulas que ele não apoiava o Flavinho abertamente e tudo mais e tal. E aí, tipo, no dia seguinte dessa treta e mini treta, sei lá, fabricado ou não, que aí depois até soltaram uma notícia, Valdemar vai atuar para minimizar a crise e tal, o Bananinha solta um vídeo onde a capa do vídeo é ele em A, de frente pro Lícholas, como se fosse num embate, mas na verdade o vídeo fala sobre como você votar do exterior e você regularizar o seu título. Então, assim, para isso ter sido combinado, para virar a atenção para eles e depois eles soltarem clickbait desse tipo, eu não duvidaria. Eu também tô achando que tá parecendo Telecat. Você acha que os caras... Exatamente. Telecat. Gostou? Referência, aqui tem referência. Gostei, todas as palavras, realmente. Mas vamos fazer uma limpeza aqui agora, gente. Vamos, né? Não falar acender o incenso, não, porque aí seria ofensivo para Ana Raíssa. Vamos purificar o ar aqui, entendeu? Vamos trocar as flores dos nossos vasos. Aspas simples. Se depender de mim, a gente fecha as bets. Diz Lula, PT estuda propostas. Eu acho que esse foi o momento mais memorável da entrevista do ICL com Lula, né? Que eu achei, assim, bem mais do mesmo, na verdade. Mas é uma proposta aí forte, interessante.
tem tempo já que a gente está aqui reclamando com o Lula, né? Que quando que ele ia falar mais diretamente sobre fechar bets, sobre proibir bets no Brasil, ao invés de ficar, bloqueie seu CPF, programa no SUS para recuperação, não sei o quê. Eu acho que estava na hora dele falar e está na hora de agir também. As famílias têm sido muito afetadas por isso. Esses dias eu fui fazer um trabalho com uma pessoa, enquanto eu estava sentado do lado dela nessa reunião, ela estava com um aplicativo, acho que um aplicativo de bet, o tempo todo da reunião. Durante a reunião, ele não parou um minuto de apostar ali. Então é uma coisa que afeta. Mas eu só jogo R$5. Não é. Assim, essa discussão já não existe mais. E estava demorando, e eu acho que de maneira alguma, sim, vai ser impopular para quem? Para meia dúzia que acha que o futebol surgiu agora que está sendo patrocinado pelas bets. Porque, no mais, a gente estava passando muito bem sem isso enquanto população, sabe? Não tem porquê. E tem que aproveitar que o Silas Malafaia ainda não achou um jeito de enganar a Deus e apoiar a aposta online. Porque o dia que ele achar, a gente não se livra mais disso. Não, e era isso que eu ia falar. É um tema que nem a extrema-direita consegue criticar o governo se ele tomar essa ação por conta da questão religiosa. Então, assim, não sei se ele vai ter essa vontade de encarar isso em ano eleitoral, como está afirmando que vai ter com a escala 6x1, né? O Boulos está dizendo que o Lula, na próxima semana, deve enviar o projeto de lei ali, né? Projeto de lei não, a medida provisória, né? Para botar ali o fim da escala 6x1. Então, não sei se vai ter essa disposição, mas seria interessante, cara, ele mandar alguma proposta, pelo menos para forçar ali o Congresso, dar uma movimentada, acho que seria interessante. Assim, se ele pautar isso, eu acho que não vai haver nenhum tipo de desgaste, como vocês falaram. Agora, com certeza, vai haver muito lobby. Eu acho que vão ter, sim, muitos deputados que vão barrar. Acredito que até o próprio Hugo Mota, né, a presidência, eu acho que vai dificultar o máximo possível, porque é isso, né? É quem tem dinheiro no Brasil hoje em dia, então eles não vão perder a mamatinha tão fácil assim. Tá vendo como dinheiro não existe? De onde que saiu isso? Esses caras tão podres de rico agora. Todo evento que você vai é patrocinado por Bet. Não existe. Não, o que vai ter numa situação dessa, o que ia ter de influencer fazendo videozinho pra mostrar como o governo é mau, ia ser uma festa. Influencer, cara. Assim, a gente tá lidando... Globo. É verdade. A Bet patrocina o Big Brother, velho. É verdade. O Globo tem a dela, né? Todos os times de futebol, se acabar a Bet, é 2 bolos, cara. Acaba a Bet, acaba o futebol. Nossa, eu não vejo a hora. Enfim, vamos pro próximo aqui, ó. MPF acompanha a implementação de medidas de proteção ao povo pataxó determinadas por órgão internacional. Não fez mais que obrigação, MPF. Devia ter ido proteger sem precisar de ordem internacional. Não, inclusive eu acompanhei muito por cima, né? E estava acontecendo violações graves lá no território dos pataxós, né? Já teve o assassinato de mais de 30 lideranças pataxós no sul da Bahia desde 2012. Mota, aspas, enterra PL da misoginia em, aspas, acordo a portas fechadas, ponto e vírgula, bolsonaristas celebram. Por que será? Mas se fosse uma mulher trans fazendo isso, o mundo tinha se acabado. Como é só mais um homem branco, tá todo mundo bem caladinho. Todo mundo que defende aí as mulheres, né? Cadê? Agora, Sâmia Bonfim, ela entrou com um pedido de urgência desse projeto. Então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Eu não gosto dessas manchetes que elas são... Quando eu vejo uma manchete que é Mota enterra PL da misoginia, isso me soa muito como aquela mania de falar fulano destruiu o outro no debate. Segura as suas ondas. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é então, agora que saiu essa manchete, pronto, acabou, a gente não pode falar mais nada. Opa, que pena, perdemos. Não é assim, cara. Não. Mota não enterrou. Ainda existem diversas possibilidades da gente conseguir fincar uma legislação razoável com relação a isso. Existe, sabe? Existe sim a possibilidade disso voltar à pauta. Não tem nada no regulamento. Ele disse que vai, depois das eleições,
eleições, né? Que vai ser pautado depois das eleições. Não tem nada do regulamento que indica que o presidente da mesa ele simplesmente pode pegar uma proposta, estou rasgando essa proposta, esqueçam, isso nunca existiu. Sem contar que regulamento também não existe, porque se faz o que quer lá, né? Dependendo de quem for o presidente da mesa, faz o que quer com o regulamento. Então, não, esse negócio de enterra, isso já me parece até uma postura do próprio veículo de querer tirar essa discussão de cena. Alcolumbre convoca a sessão do Congresso para votar veto de Lula a projeto que reduz penas do 8 de janeiro e beneficia Bolsonaro. O inferno esse tema, né, cara? Quando a gente acha que se livrou dele, ele não volta. acaba. E a data que está marcada é dia 30 de abril, um dia depois do próximo título que a Ana vai ler aí. Que é Alcolumbre envia indicação de Messias à CCJ e destrava análise. O Everton é definido relator e a sabatina será no dia 29. Então, o que já estão dizendo aí as más línguas? Botaram, né, a votação do Messias para o dia 29, que vai gerar aquele desgaste, mas vai ser aprovada. E aí, no dia 30, para poder fazer um afago à extrema-direita, vão votar ali o veto do Lula e vão derrubar o veto. E aí, meio que passa os dois ao mesmo tempo. Gente, quem é o Everton? Eu tô aqui procurando na matéria. Não tem partido, não tem sobrenome. É o cara que tava passando lá na hora. Deve ser o copeiro do Senado que ganha 800 trilhões de reais. E trabalha 4 horas por dia. Sim. Ou o goleiro do Palmeiras também, né? Ou o presidente do Peru. Cara, nossa, eu tô vendo aqui. O Everton Rocha parece Tiririca. Ele é do PDT, não é isso? PDT Maranhão, não é isso? Acho que é. Não consegui ver ainda qual é o partido dele. Tô olhando aqui a matéria todinha e não achei. Aí você vai lá ver o Everton Rocha, vulgo Tiririca. PDT. Vai ver na janela partidária, ele ficou lá fora, de repente. Mas, cara, se for essa troca que o Vitor falou, e é mais uma vez que o governo dá um negócio para não receber nada em troca, né? Porque o Messias também. Porra, caralho. Mas eu não sei se isso aí foi acordo do governo, não, tá? Eu acho que isso aí é só tramóia. É Davi Alcolumbre. Não, sim, eu não disse que foi acordo do governo, não. Eu disse que é jogadinha do Davi, menino Davi. Menino Davi, cheio de coisa. Fechou, então? Né? Cartinhas da Xuxa. Pouco para você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que show da Xuxa é esse? Episódio 8 da 9ª temporada, Doutor G, Messias, Pix e Trump merdeiro. Como de costume, vamos começar com o nosso MidQuest, que perguntou: qual outra minoria, além dos canadenses, você mandaria em um foguete para a Lua e deixaria lá? Advogados grandiloquentes? Usuários assíduos de táxi aéreo? Indicados do Lula ao STF ou Tabata Amarais? Nós tivemos 2 votos no Instagram, 15 no Telegram, 17 no Spotify e uma maioria esmagadora no WhatsApp de 34 votos. Em quarto lugar, com 11% dos votos, ficou Advogados Grandiloquentes. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. Achei que Advogados Grandiloquentes teria uma colocação melhor. Mas as opções, elas são pesadas. É verdade. É porque grandes merda ser advogado, né, cara? Então, mais um motivo para mandar para longe. Tão grandes merda que nem isso merece. Em terceiro lugar, com 15% dos votos, ficaram os indicados do Lula ao STF. Então aí o Messias, que ainda nem chegou lá, mas não vai para a Lua e não sabemos se vai para o STF também, né? Em segundo lugar, com 34% dos votos, ficaram Tabata Amarais. E em primeiro lugar, com 40% dos votos, usuários assíduos de táxi aéreo, foi a opção vencedora. E agora vamos para os comentários das cartinhas da Xuxa.
No YouTube, o Douglas Santana falou: pelo contrário, Vitor, o bloco leitura de títulos tem que ser estendido. Estamos dando o nosso melhor, viu, Douglas? Para que vocês façam discussões mais elaboradas sobre alguns assuntos que às vezes deveriam estar nos primeiros blocos do podcast. Tabata Bolen disse que queria ver Ana Raíssa lendo esse parágrafo do rapaz da redação pro próprio e perguntando: agora explica o que você quis dizer em português intermediário. Certeza que ele iria engasgar e não saber o que falou. Tá aí uma cena que eu queria assistir, hein? Essa ia ser boa. Mas então, eu uso essa tática no trabalho, assim, quando vem alguém que não é da área e manda assim, mas não seria um não sei o que aqui? Aí eu vou e mando e falo: fulano, você disse que, não sei o que, o que você quis dizer? E até hoje eu não... E eu pergunto muito na manhã, eu não vou... E até hoje eu não tive uma resposta, assim, do tipo, é mesmo, Ana, eu estava certo, você estava errado. Nunca, mas eu uso essa tática, é muito bom. Quando alguém que não sabe fazer o seu trabalho se mete a fazer o seu trabalho. É muito condoreira. Muito, eu adoro ser condoreira. Aliás, um beijo pro Castro Alves. Beijo para o nosso ouvinte Castro Alves. O VG Souza também falou sobre leitura de títulos e disse que pode deixar de ser um bloco e virar um programa extra por semana. Não quer nada, né? A gente tá trabalhando pouco. O que mais que você quer? Batata frita acompanha? Ah, mas a gente faz. Adoraríamos, viu? Faz. Não vou dizer que não, a gente faz. É, mas isso isso tem um preço, pois é muito tempo. E outro Vitor, R$500 e um Victor Souza. É verdade. E ele ainda finalizou dizendo: pena que só ouvi o programa depois do almoço de Páscoa com minha família. Senão eu já espalhava aqui, abre aspas, ninguém da esquerda quer que o Messias no STF, porque a próxima indicação do Lula é a Érica Hilton, fecha aspas. Espalhem esse boato. Obames comentou: uma mulher, um negro Obames. E um canadense. Obames é muito bom, cara. E a foto dele é o Obama, é o Mussum com aquela imagem do Obama Yes We Can. Caralho, Obames. Ouvintes memoráveis. Então o Obames comentou: uma mulher, um negro e um canadense entram num bar. A Bárbara Aguiar agradeceu o Rodrigo por tirar dúvidas sobre a abertura do Cartinhas da Xuxa. Ela sabia. E um voto por blocão de leitura de títulos é ótimo. Ela disse ainda que essa semana foi péssima e que ter o comentário dela lido por mim a fez sorrir. Li novamente o seu comentário, Bárbara. Espero que essa próxima semana tenha sido melhor do que a anterior. Sorreia. Felipe Rico também falou que tem que ter momento leitura de títulos, tem o apoio dele. Depende dele, é o sobrenome. Exatamente. Só depende de você, Felipe. Só depende de você. Um por semana. E a minha xará, Thaís Vieira, disse que ama o podcast. E deixa só eu sair da recessão se o Trump não acabar com o mundo. Até lá, juro que me tornarei uma apoiadora. Estamos torcendo por você e pelo mundo, que o Trump não destrua, por favor. Matheus Esquerdo disse que teve que votar nos usuários de táxi aéreo porque ele sente que eles têm uma sobreposição forte com os piores das outras categorias. Então, temos aqui a resposta do porquê os usuários de táxi aéreo ganharam. É um bom argumento, Um ótimo argumento. Mas Aldeci disse que essa foi a enquete mais difícil de responder. E substituímos bem o Diego, então. É verdade. Pois pronto, vamos agora para os agradecimentos aos nossos ouvintes. Nós queremos agradecer aqui o apoio que vale aí quase tanto quanto 30 milhões em imóveis no espaço de 10 anos. O apoio de Ana Carolina Mitchell, Ricardo Gialotto, Edna de Lourdes, Lia Drummond, Camila Braz, André Rezende, Leonardo Spor, Ouvinte Misteriosa, Eduardo Vasconcelos, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, Jorge Alfradique, Guilherme Anselmo, Elisne Menezes, Flávio Schiocket, Ouvinte Misteriosa 2, Marina Duarte, Eduardo Leão, Joana Porto, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. E fica aqui aquele beijo que faz o barulho de triplex para Maria de Fátima, Mariana Zampol, Carolina Leão, Bruno Teixeira, Hugo Albuquerque, Laís de Moraes, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Rene Barcelos. Um beijo para vocês. E na categoria Ministério do Amor, recebendo todo o nosso amor, Thiago Luiz Pereira, Carolina Clemente, Amauri de Melo e o Alan da TI. Diego, temos enquete essa semana? Temos enquete, temos MidQuest aqui a todo vapor.
E aí é sobre eleições, né? Seguindo aí essa estratégia ousada do PT de convocar subcelebridades para reforçar o quadro eleitoral do partido, né, para o legislativo, a gente quer saber que figuras icônicas da TV brasileira devem se candidatar pelo Partido dos Trabalhadores. A primeira opção, o Louro Mané. A segunda opção, o Huguinho, que é o Louro Mané da Palmeirinha, no caso. O Louro Mané é o Huguinho da Ana Maria Braga. Nunca saberemos. O Louro Mané já é o Louro José da Ana Maria Braga, né? Já vai ter uma sobreposição e de... É verdade. Terceira opção, Priscila da TV Colosso. Porra, vou ter que votar na Priscila. Eu amo. Com certeza. E a última opção, que tem aí, acho que boas chances, é a Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum. Amo. Meu Deus. Bem disputada essa, hein? Essa vai ser complexa. Nossa, pra mim só já tem... Eu fiquei feliz que tem poucos anos, deve ter uns 2 anos, eu ouvi uma pessoa se referindo àquele cachorrão como Priscila ainda. E ainda falou assim, a moça falou assim, é uma Priscila, pra outra, a outra falou, é uma Priscila, mas é macho. Eu achei perfeito. Foi a melhor interação de cachorro que eu vi depois do Raul Seixinhas, que eu já... Ai, que maravilha! Mas acho que eu já comentei aqui com vocês, não sei, na gravação, né, do som direto do cinema, tem o boom, que é o microfone, e tem uma capinha, o boom tem umas capinhas, e tem uma capinha que ela protege do vento, que o apelido dela é Priscila. Exatamente, porque ela é toda peludinha. Perfeito. Então votem na opção desejada. Vamos para mais uma mid-quest bem disputada. E semana que vem Thaís traz o resultado. Agora vamos para os créditos finais. Ana Raíssa. Este episódio usou fontes de G1, ICL Notícias, o Globo, o Fórum, o UOL e mais uma galera que já se perdeu aí no meio. E este podcast foi apresentado por Victor Souza, o Falso Diego, Thaís Kisuki, Rodrigo Hipólito e Ana Raíssa. A edição será de Victor Souza. E as nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, podcastmid lá no Instagram e podcastmid@gmail.com para vocês dizerem pra gente se vocês gostaram do novo corte de cabelo do Diego ou não, e quem não viu, vá ver no Blue Sky. É isso então, fechamos aqui mais um episódio. Obrigado aí, Reni e Cristine, que nos acompanharam ao vivo aqui durante a gravação. Não sei se ainda estão aqui acordados, mas em algum momento já estiveram por aqui. E valeu você, ouvinte, que ficou escutando esse trololó até o final. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, falou.